Então, manejo do diabetes na gestação. Um tema aí desafiador no dia a dia dos colegas, das equipes, das próprias mamães, né, de centros de referência, não só pelo próprio desafio do momento da gestação, mas principalmente por levarmos em consideração que um ponto crucial no dia a dia que poderia nos ajudar muito, que seria o preparo adequado dessas mulheres para a gestação, ainda deixa muito a desejar. Então, nós que somos educadores sentimos isso aí na pele e já fica o alerta para todos os colegas, não só em relação à mulher com diabetes que engravida, né, na idade fértil, como também para as mulheres que não têm diabetes, mas têm fatores de risco para desenvolver o diabetes gestacional e que precisam ser alertadas, gente, nos consultórios sobre esse risco, né, o sobrepeso, a obesidade, a história pregressa de alterações nas glicemias, o sobrepeso, a obesidade, a hipertensão, o colesterol alto, triglicéridos, todos esses fatores de risco para o diabetes que a gente discute tanto aqui e que precisam permear mais aí, né, o dia a dia dos consultórios. Então já fica esse alerta, porque nós educadores a gente tem muita função, né, gente? Então é importante que a gente não esqueça disso. A gente sabe pelos estudos, já discutimos aqui também em outras ocasiões, que o diabetes sim, ele aumenta o risco materno, aumenta o risco fetal, relacionado à hiperglicemia, mas também relacionado às complicações crônicas que já podem existir no momento da gestação e as doenças associadas, né, as comorbidades no diabetes. Então, na verdade, é um agrupamento, um compilado de riscos. Por isso que se torna tão desafiador. Por isso que o papel do educador é tão importante. Por isso que nós, educadores, fazemos tanta diferença nesse curto período de tempo e não podemos, né, gente, tirar aí o nosso corpo fora desta batalha. E os riscos são, né, aborto espontâneo, anomalias fetais, pré-eclâmpsia, morte fetal, macrosomia, hipoglicemia neonatal, a hiperbilirrubinemia, né, a icterícia, a síndrome da angústia respiratória neonatal, dentre outros. E isto aí, além disso aí, aumenta ainda o risco, né, de obesidade, hipertensão e diabetes tipo 2 nessa prole aí gerada mediante alterações na glicemia. Então, todo esse contexto torna o preparo, a orientação, a educação pontos fundamentais no dia a dia dos consultórios, dos atendimentos das equipes de saúde com as mulheres em idade reprodutiva. Um dos pontos principais que é discutido, né, nas diretrizes, não só da Associação Americana de Diabetes, mas na brasileira e outras, é a questão do aconselhamento pré-concepcional. Ou seja, a partir da puberdade continuamente, principalmente as mulheres com diabetes em idade fértil, precisam ter este ponto, né, do aconselhamento incorporado nas rotinas de cuidados e das consultas. Lembrando também da turma aí, né, da saúde que está envolvida com as adolescentes, já que nós sabemos que no Brasil a gestação em adolescentes tem um nível aí, né, bem alto no dia a dia. As nossas adolescentes com diabetes tipo 1 precisam ser melhor orientadas, e isso é um nível A de evidência. O planejamento familiar ele deve ser discutido, uma contracepção para as mulheres precisa ser abordada de uma forma eficaz, inclusive as de longa duração, né, como o DIU,
que devem ser prescritas de forma mais rotineira, até que o regime de tratamento e o alcance das metas glicêmicas adequadas e seguras para a gestação estejam otimizadas, né? Então, prescrever aí um DIU, conversar com a equipe da gineco e levar isso em consideração para as mulheres com diabetes lábio, de difícil controle, difícil aceitação da doença, é importantíssimo no dia a dia. Porque se a gente não está conseguindo com um ponto, né, da vida, da saúde da mulher, imagina trazer isso tudo junto em um único momento, né? E muitos erros acontecem com as equipes de saúde em relação a esse furacão que às vezes atropela o nosso consultório. E isso também é um nível A de evidência. O aconselhamento, então, ele deve abordar também quais são os níveis glicêmicos que nós temos respaldo na literatura para defender para maior segurança da mulher, né? Idealmente, menor que 6,5% aumenta a redução do risco de anomalias congênitas, pré-eclâmpsia, macrosomia, parto prematuro e outras complicações. Já já eu vou falar para vocês sobre outras metas que são consideradas, né? Por exemplo, menor que 6%, por que a flexibilidade para 7%, em que situação cada meta é recomendada. Além de focar nisso, então, um nível E de evidência, que é a evidência baseada no consenso de especialistas, que além de focar nas metas glicêmicas, a gente também deve dar uma importância especial desde o momento que se decide, pela gestação, focos extras no acompanhamento nutricional, no reforço, né, no retreinamento de habilidades, na educação em diabetes e na triagem das comorbidades e complicações do diabetes, já que sabemos pelos estudos que muitas dessas complicações, principalmente a retinopatia, pode se agravar durante o período gestacional. Então, tudo deve começar antes de dizer que quer engravidar. A gente até brinca muito, né, com as pacientes, fala assim, na hora que você resolver partir, né, para a gestação, lembra de avisar sua equipe primeiro, né? Porque às vezes vocês avisa todo mundo e a equipe, o nutricionista, o endócrino, né, todo o restante da equipe aí tão importante, são os últimos a saberem. E não, raramente, quando chegam ao consultório, muitas semanas de gestação já se foram, né? Aquele período aí da formação, né, embrionária. Então é importante que a gente tenha essa repetição sempre aí na palma, né, na ponta da língua, né? Cuidados pré-concepção, nível E de evidência, consenso de especialistas. Mulheres com diabetes pré-existente tipo 1 ou 2 que estão planejando engravidar devem sim ser aconselhadas sobre o risco de desenvolvimento e ou progressão da retinopatia diabética. E por isto, fazendo parte do controle habitual, mas mais intensamente durante a gestação, o oftalmo tem que estar ali grudadinho na equipe, né, para fazer a avaliação prévia. Se algum acometimento oftalmológico, tratamento iniciado e finalizado antes da gestação e estabilizada a retinopatia, para que o risco, inclusive, de uma perda visual durante a gestação seja muito reduzido. E quais são as recomendações das diretrizes? As mulheres devem ser examinadas e tratadas antes, se necessário, monitoradas a cada trimestre da gestação e durante o primeiro ano do pós-parto, de acordo com o grau de retinopatia
se existente, né? Então, nossos colegas do oftalmo estão aí grudadinho na gente. Início da gestação precisa também ser planejado até para a periodicidade das consultas. Por quê? Porque tudo muda muito rápido, né? Principalmente para aquelas mulheres que já têm diabetes e estão insulinizadas, há muitas aí, né, com diabetes tipo 1 em múltiplas aplicações diárias ou com bomba de insulina, a gente sabe que o início da gestação é um período de maior sensibilidade à insulina. Ou seja, muitas mulheres precisarão de redução da dose total diária de insulina. Se no caso de hiperemese ainda tem esta questão que pode levar a uma redução na alimentação e uma redução na insulina, precisando então também de uma intensificação da monitorização glicêmica. Então, maior sensibilidade à insulina, maior risco de hipoglicemia e muitas vezes necessidade de ajustes muito frequentes. Então, equipe e atenção. Equipe e atenção. Programe aquela gestante que está sobre os seus cuidados. Por mais controlada, por mais educada que esteja em relação ao diabetes, vai mudar. O começo da gestação é de um jeito, por volta de 16, 20 semanas começa a aumentar a resistência à insulina e aí tudo muda de novo, né? As doses totais passam a aumentar e o tempo é muito curto para a segurança. Então a gente tem que estar muito de olho, caminhando junto aí com os nossos colegas, né, do alto risco. Então essas doses totais diárias vão aumentar semanalmente a partir de 16, 20 semanas e os estudos mostram que aumentam em torno de 5% por semana até a 36ª, 38ª semana. Nossa, Janice, mas 5% é muito pouco. Depende, pouco para quem? 5% não é pouca insulina. Semanalmente, se você não estiver vendo essa paciente com frequência e acompanhando de perto, né? Então, vamos pôr aí que seja uma pessoa com diabetes tipo 1, utilizando 50 unidades de insulina numa dose total diária. Não é uma dose rara de se ver no dia a dia para uma mulher. Se aumenta 2,5 em média unidades por semana, se você fica 15 dias sem ver a paciente, a necessidade dela já pode ter aumentado 5 unidades para um período tão curto, onde hiperglicemias pós-prandiais estão relacionadas com desfechos graves na gestação. Vocês podem ver que não é pouco, então todo mundo tem que estar de olho aberto, né? Principalmente para as correções, insulina ativa, esquema basal bolos, intensificação da insulinoterapia quando a mulher com DM2 precisa da insulina. Às vezes a gente anda muito rápido no basal, basal plus, basal bolos, né? Ou seja, do basal para terapia intensiva, às vezes são poucas semanas. Então, tem que haver um planejamento. E a gente vê com muita frequência, às vezes, o estar bem ou ser educado serem confundidos com alargamento do período de consultas, né? Então, tanto no início com risco de hipo, quanto a partir de 16 semanas, onde aumenta a resistência à ação da insulina, com uma média aí de 5% de aumento a cada semana, a gente tem que estar aí muito atento em relação a isso. E, gente, cuidado com a linguagem quando você está de frente para uma mulher com diabetes gestante já em uso de insulina, porque em média pode haver até, né, uma necessidade duplicada de insulina durante esse período de 16, 20 semanas até o parto. Então, dobrar a insulina
É uma quantidade realmente importante que a gente tem que estar ali no tete a tete, todo dia, não só para cumprir aquilo ali e ajustar com a equipe todos os parâmetros, né? Então vejam que eu estou falando com a equipe, não adianta ajustar só medicamento, mas a gente tem que ter a clareza que do mesmo jeito que sobe, na hora do parto e retirada da placenta, puf, né? A necessidade de insulina diminui muito. Então, realmente, para nós que trabalhamos com mulheres gestantes já com diabetes, realmente o desafio é grande, a gente tem que estar atento a muitos detalhes. E vejam bem como que isso é importante. A gente já sabe que no final aí, né, do terceiro trimestre, essa necessidade de insulina diminui. Mas a gente tem que estar muito atento para um detalhe, gente, importante. Se a redução nas necessidades de insulina forem muito rápidas, principalmente aí no último trimestre, isso tem que chamar a atenção da equipe de diabetes para o risco de uma insuficiência placentária. Porque em vigência de uma insuficiência placentária, essa necessidade pode reduzir muito rápido, aumentar a hipoglicemia. A gente tem que estar atento para informar isto para a equipe, né, obstétrica. Então, muito cuidado, tanto no aumento quanto na necessidade reduzida. Porque o educador, o membro daquela equipe que estiver atento a esses pequenos detalhes, podem aí tornar a história feliz, né? Muito feliz, sendo ativo em tempo hábil. E isso é uma coisa muito importante quando a gente fala de diabetes e gestação. Números que todos os membros da equipe precisam decorar, né, gente? Alguns detalhes são muito importantes. Dado o diagnóstico do diabetes gestacional, prestem atenção, muita atenção. Confirmado o diagnóstico do diabetes gestacional, e a gente já discutiu isso em capítulos anteriores sobre diagnóstico, não fica se repetindo o teste para procurar chifre em cabeça de cavalo. Deu o diagnóstico, pronto. O tratamento vai firme até o pós-parto, né? Porque o tratamento do diabetes gestacional, ele não acaba no parto, né? A gente vai falar sobre isso aqui também, sobre a nossa responsabilidade com o futuro e o risco daquela mulher. Então, quando a gente tem esse diagnóstico confirmado, ou a mulher que engravida, nós precisamos ter as metas muito claras. A maioria das mulheres que engravidam com diabetes, elas fazem monitorização glicêmica domiciliar, glicemia capilar. A gente sabe que a monitorização contínua de glicose está liberada por bula para os sensores, acompanhado da monitorização domiciliar, mas que isso não é distribuído pelo SUS e, portanto, não é de amplo acesso. Então, evidências: metaglicêmica na gestação, glicemia de jejum, a maioria abaixo de 95, 1 hora pós-prandial, principalmente medida feita no caso do diabetes gestacional sem uso de insulina, tá? Por quê? Já falamos sobre as insulinas aqui. Se você tem pico alimentar pós-prandial e usa insulina para bolos de alimentação, não faz muito sentido que você realize medidas 1 hora após a refeição, porque isso aí não vai trazer para a gente a maior clareza nos ajustes da dose, né? E também tem o que a gente já discutiu, as insulinas ativas. Insulina dura aí 3 a 5 horas, a gente não vai ficar fazendo hipercorreções numa mulher insulinizada intensivamente. Então, a gente busca que a maioria das glicemias estejam abaixo de 95 em jejum,
Para o diabetes gestacional, principalmente 1 hora pós-prandial menor que 140 e para todas elas 2 horas pós-prandial, a maioria menor que 120. Qual é o pontinho de interrogação no meio disso? A maioria esteja sim, levando-se em consideração, assim como para a glicada, que idealmente menor que 6%, né, que é um valor sim mais rigoroso por causa da meia-vida das hemácias reduzida, por isso que é menor, né, a hemoglobina glicada. O menor que 6% e metas mais rigorosas que não deem de cara com percentual de hipoglicemia que põe em risco, né, a vida da mulher e do binômio mãe-feto. Então, é uma barreira no nosso caminho a hipoglicemia, sim, né? Assim como a hemoglobina glicada, metas mais rigorosas, preferencialmente menor que 6%, para engravidar menor que 6%, desde que não seja hipo, ou seja, a flexibilidade para menor que 7%, que é a meta desejável para adulta também não gestante, é mediante a barreira da hipoglicemia, e isso é um nível B de evidência. Então, tenhamos clareza ao interpretar diretrizes, né? Tenhamos clareza ao conversar com as nossas pacientes, porque a divulgação desses dados deixa equipes e mulheres apavoradas e muitas vezes pacientes chegando desesperadas porque estão com glicemia de jejum de 98, 100, 110, cujo ajuste às vezes não dá mais para fazer. Aquele é o melhor que a gente consegue, né? Então é importante ter essa conversa clara, essa clareza que deve começar desde a preparação para a gestação, né? Por isso que o nosso papel como educador nessa fase da gestação, ela é fundamental, gente. Valorize o seu trabalho, valorize o seu esforço como profissional de saúde, principalmente se você não é o prescritor, se você está ali naquele papel mais importante ainda do que o nosso de prescritor, que é o de educador, né? Porque o alicerce do paciente, da paciente e da família nessa fase, ele é fortificado pelo educador em diabetes, tá? Então não esqueçam disso, né? Que é um nicho aí profissional importante, o diabetes e a gestação. Então, dentro dessas metas glicêmicas, a gente tem também o quê? A diretriz, o nível B de evidência para o monitoramento contínuo de glicose, que ajuda sim a atingir metas de hemoglobina glicada com um percentual menor de hipoglicemia, já que os sensores permitem não só monitorar, mas também entender, validar e agir perante as setas de tendência. Então, isso no caso do diabetes gestacional ou do diabetes na gestação é de um poder incrível e ajuda muito quando isso é possível. O estudo Concept, realizado nas mulheres com diabetes tipo 1 e monitoramento contínuo de glicose, mostrou pra gente, né, uma redução do percentual de hipoglicemia de recém-nascidos grandes para a idade gestacional, do tempo de permanência hospitalar, uma redução da hipoglicemia neonatal quando as mulheres foram monitoradas continuamente durante a gestação. Então, o nível B de evidência, a monitorização contínua de glicose pelo meio aí, né, intermitente ou real time, que são sensores aí principalmente no nosso meio vinculado às bombas de insulina, cujos estudos mostraram também reduzir macrosomia e hipoglicemia
neonatal e percentual de hipoglicemia das mães, e isso é um nível B de evidência. Quando nós estamos falando dos sensores de monitorização, a gente tem aqueles números, né, que a gente já trabalhou aqui em capítulos anteriores. Time in range, tempo na meta, tempo abaixo da meta e tempo acima da meta. E para as gestantes, o percentual de tempo na meta também é acima de 70%, mas para a meta de 63 a 140, né? A gente já falou sobre a hemodiluição, sobre esse valor mais baixo de 63 ser um valor de meta, e às vezes assusta mesmo, gente, mas é 63 a 140. Dependendo da história do seu paciente, você não precisa bater na tecla de 63, né? 70, 80, 90, jejum até 95, tá tudo certo, né? Então, esse time in range maior que 70%, entre 63 e 140. Já para as hipoglicemias, né, leves e moderadas, quais são as recomendações? Menor que 4% do tempo de glicemias abaixo de 63 e 1% abaixo de 54, que é o nível 2 da hipoglicemia. E acima de 140, que não seja maior que 25% do tempo, tá? Então, para as mulheres usuárias de sensor, sempre lembrando que em presença de monitorização contínua, né, em uso de monitorização contínua, valores de hipoglicemia e acima de 250, a recomendação do próprio fabricante é que confira. E na gestação, a gente precisa fixar mais ainda isso, gente. Porque como as correções são mais refinadas, os fatores de sensibilidade, a insulina ativa, os números que a gente precisa trabalhar com as pacientes são mais refinadas, aquela diferença capilar intersticial que pode parecer pequena na não gestante, pode significar uma e meia unidade de insulina na gestação e um tempo maior na meta, né? Ou um tempo menor fora da meta. Então, reforcem sempre que hipo ou acima da meta precisa ser conferida e todas as continhas, todos os cálculos no caso do uso da insulina precisam ser feitos baseado na ponta do dedo neste caso. Quando a gente fala do diabetes gestacional, a gente tem uma tranquilidade maior, né? Não quer dizer que você vai ficar relaxado, nem tão estressado como às vezes a gente recebe as gestantes com o diagnóstico do diabetes gestacional. Já falamos do diagnóstico também nos capítulos anteriores, porque a gente sabe, é um nível A de evidência, que para a maioria, né, 70 a 85% das mulheres com diabetes gestacional conseguirão alcançar as metas com a mudança de comportamento, do estilo de vida, orientação nutricional, exercício físico, preferencialmente acompanhado por um profissional da educação física, se for possível. E a insulina, ela deve ser adicionada e é a preferência caso as metas do controle glicêmico para a gestação não sejam alcançadas, e isso é um nível A de evidência. Então, para a turminha aí que acompanha mulheres com diabetes gestacional, reforço, gente. Tem uma mulher na idade fértil, querendo engravidar, sob os seus cuidados, colega da nutrição, enfermeiros, farmacêuticos, profissionais de educação física, colegas médicos. Atue de forma clara nos fatores de risco, porque você pode mudar totalmente a história dessa mulher quando ela vier a engravidar. E só isso aí, meu povo, já daria para todo mundo aqui muito trabalho nessa vida na área da saúde.
atuar nos fatores de risco para o diabetes tipo 2. Né? Então, não deixe isso de lado. A insulina, como eu disse, nível A de evidência também, é o tratamento de escolha na hiperglicemia do diabetes, deve ser iniciada o quanto antes, caso as metas não sejam alcançadas, não é hora, né? Nenhuma hora é hora de inércia terapêutica, de enrolar na indicação da insulina, embora seja a regra, não só no Brasil, a inércia terapêutica, o enrolar 6, 8 anos para começar o medicamento na hora correta, na gestação não dá para enrolar nem 6, 8 horas, né? Então lembre-se disso aí, pegou mulheres fora da meta, insulinoterapia de imediato. A metformina tem algumas exceções que eu vou falar aqui para o uso, mas ela não deve ser iniciada como um agente de primeira linha, né? Porque atravessa aí a barreira placentária. Existem algumas situações, eu vou explicar para vocês. Outros medicamentos orais ou os injetáveis não insulina para o tratamento do diabetes não possuem dados de segurança em longo prazo, portanto, não são indicados. Mulheres, nível A de evidência. Mulheres que usavam a metformina para tratar a síndrome do ovário policístico e induzir a ovulação, devem ter a metformina descontinuada até o final aí do meio para o final do terceiro trimestre de gestação, né? Porque as equipes que acompanham mantêm nessas situações. E nível A de evidência também, para a gente também é muito bom ter isso aí documentado cientificamente, que as consultas, né? A telemedicina, a telesaúde, para as gestantes com diabetes gestacional, melhoram os resultados em comparação com o cuidado padrão. Então, olha aí a tecnologia de novo, batendo na porta, lembrando para todos nós que não temos mais como ficar de fora em nenhuma situação, mesmo se ela for rápida, né? Lembrando também aí que a tecnologia ajuda os nossos pacientes e familiares no entendimento, no download das glicemias, nos gráficos, nos relatórios da monitorização contínua, nos aplicativos para contagem de carboidratos. Então, colega profissional da saúde, se atine, né? Se aproxime, se familiarize, traga para dentro do seu dia a dia de educador a tecnologia como um grande apoiador no seu dia a dia. Em relação à terapia nutricional, a gente repete aqui, né, o que a gente já falou nos capítulos anteriores. Tratamento individualizado, de preferência iniciado na preparação para a gestação, com cálculos calóricos, carboidrato, proteína e gordura calculados e ou recalculados durante essa gestação, e uma recomendação muito importante em relação à gestação: o cuidado que a equipe de saúde precisa ter com as mulheres que restringem muito carboidratos, já que o período gestacional é um período propenso à cetose. Então, muitas mulheres com medo de ganhar muito peso acabam restringindo carboidratos. Então, todos nós precisamos recomendar fortemente para as nossas mulheres com diabetes gestacional ou diabetes tipo 1 ou tipo 2 que engravidam outros tipos, que o acompanhamento nutricional ele é necessário durante todo esse período, até para que estavam acima do peso consigam aí ter um ganho de peso compatível com uma saúde aí durante a gestação. A terapia nutricional, então, preferência para contagem de carboidratos, avaliação individualizada. Lembrando aí que as mães que substituem muita gordura no lugar do carboidrato podem aí, né, aumentar lipólise, ácidos graxos livres e com isso aumentar a resistência à insulina durante a gestação. Atividade física também, né, gente, individualizada,
preferencialmente muito bem acompanhada por um profissional da educação física, principalmente que saiba lidar com o tratamento com o diabetes e com a liberação obstétrica, né? Sendo aí bem individualizado, principalmente levando em consideração a aptidão física e exercícios que eram realizados antes do período gestacional para as usuárias de insulina, assim como para as não usuárias, monitorização glicêmica antes, durante e nas horas subsequentes, ou seja, o estabelecimento de um perfil glicêmico, conhecer muito bem esse perfil para que os ajustes de medicamentos, se forem utilizados, por exemplo, a insulina, sejam feitas aí de uma forma mais refinada no dia a dia, e isso para a gente aí é muito importante. Dentro do tópico manejo do diabetes pré-existente, né, obviamente, a gente entende aí que o ajuste de doses de insulina para a meta devem ser começados nas mulheres com diabetes tipo 1 no pré-gestacional, isso é um nível A de evidência. No caso de mulheres que já estão com o controle ali limítrofe na glicada com diabetes tipo 2 com medicamentos orais ou que não estão na meta, devem ter os medicamentos suspensos e a insulinoterapia iniciada e ajustada antes da interrupção do método contraceptivo, e essa é a indicação das diretrizes. Já o nível C de evidência, embora muitas pessoas se debatam contra isso, a gente sabe que muitas mães, muitas equipes de saúde optam pelo sistema de infusão contínua de insulina, a bomba de insulina, para o período gestacional, mas a gente sabe pelos estudos, né, que não existe aí, né, estudos comprovando uma superioridade da bomba de insulina em si em relação às múltiplas aplicações diárias, acopladas com monitorização contínua de glicose. O benefício sim pode aumentar pela própria monitorização, mas é importante que a gente tenha essa clareza, e isso aí é um nível C de evidência. Para as mulheres com diabetes tipo 1, a lembrança do risco aumentado de hipoglicemia no primeiro trimestre, e lembrar também que a própria gestação com diabetes ou sem diabetes altera, né, digamos assim, essa resposta contrarregulatória na gestação, podendo ocasionar percentual maior de hipoglicemias assintomáticas. Então, o reforço na educação em diabetes, não só para a gestante, mas para toda a família, nesse momento aí, né, ele é crucial. Não só para a prevenção, mas para o reconhecimento e para o tratamento adequado, principalmente no caso de hipoglicemias nível 2 e, infelizmente, às vezes acontece na gestação, da nível 3, que precisa da ajuda de uma outra pessoa para o tratamento, né? Então, é importante que esse reforço educacional seja feito, e lembrando também que após a retirada da placenta, a resistência à insulina cai rapidamente, e com isso, para as usuárias de insulina diabéticas tipo 1, a quantidade de insulina muitas vezes volta aí, né, para níveis pré-gravídicos. E para as com diabetes tipo 2 que começaram a insulina na gestação, muitas vezes essa insulina é suspensa aí nos primeiros dias ou até imediatamente após o parto. Já falamos aqui, né, sobre a gravidez em um estado cetogênico. Então, para as mulheres com diabetes tipo 1, existe um risco maior de cetoacidose diabética, e muitas vezes cetoacidose diabética com níveis inferiores na glicemia ou até a cetoacidose diabética euglicêmica. Então, a gente precisa estar atento aos sinais e sintomas de cetoacidose para não passar batido na suspeita diagnóstica. É muito importante que a gente oriente as nossas gestantes
usuárias de insulina ou muito deficientes, no caso do diabetes tipo 2, para a prevenção da cetoacidose, ou seja, em situações de risco para cetoacidose, aumento intenso da hidratação, das correções e a procura da equipe de saúde o quanto antes. Porque cetoacidose significa um alto risco para a morte fetal, né? Para a natimortis. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Em relação à retinopatia, a gente também entende que para as mulheres que já têm retinopatia ou não foram triadas no período pré-concepção, aquela rapidez que alcançar a meta glicêmica exige durante a gestação pode ser um fator complicador para a retina. Então é tipo cobre a cabeça, descobre os pés. Aperta demais o controle glicêmico pela gestação e isso pode agravar muito a retinopatia. Então, muito cuidado com esse período. E se a mulher não tem exame prévio, solicite isso com muita urgência, tá? Em relação ao diabetes tipo 2, a gente tem outros complicadores como sobrepeso, obesidade, hipertensão, dislipidemia e as doenças associadas. Então, de um modo bem geral, né, a ADA, como outras diretrizes, coloca aí uma recomendação de um acompanhamento mais rigoroso do ponto de vista nutricional e do peso para as mulheres com sobrepeso e obesidade, tentando aí estabelecer ganhos de peso inferiores para mulheres com obesidade e sobrepeso do que para as mulheres que não estão aí, né, com esses diagnósticos de excesso de peso. A gente sabe que o controle glicêmico, com certeza, ele é mais fácil de alcançar nas mulheres que têm diabetes tipo 2 e que estejam também, né, independente usando insulina, embora muitas vezes as doses de insulina sejam muito maiores. Só que, na maioria, o risco de hipoglicemia ele tende a ser menor. Não é que não existe, tá, gente? Tende a ser menor do que nas mulheres com diabetes tipo 1. A gente também sabe do risco aumentado de pré-eclâmpsia para as mulheres com diabetes prévio, por isso a recomendação para mulheres com diabetes tipo 1, tipo 2 ou outros tipos de diabetes que engravidam, da recomendação da aspirina entre 100 e 150 miligramas dia a partir de 12 e 16 semanas de gestação, e isso é um nível de evidência, consenso de especialistas. Considerações finais em relação à gravidez e gestação: hipertensão, o controle mais rigoroso da hipertensão, devendo se manter no máximo de 135/85, com ajuste da terapia antihipertensiva, isso é um nível A de evidência, para minimizar o crescimento fetal, né? Prejudicado, isso é um nível E de evidência. Lembrando que medicamentos antihipertensivos e para a questão da doença renal do diabetes, que são usados na gestação, devem ter o cuidado de suspensão no desejo de engravidar ou na parada do método contraceptivo, inibidor de ECA, bloqueador do receptor de angiotensina. As estatinas devem ser todos interrompidos durante este período, e as mulheres em uso e idade fértil devem ser orientadas, né, usando um método de contracepção que seja confiável, e isso é um nível B de evidência. Então, as nossas gestantes insulinizadas devem ter a orientação clara do que fazer, né, tanto aí no trabalho de parto quanto no pós-parto imediato e nos primeiros dias. E os estudos mostram que habitualmente essas doses de insulina voltam para os períodos pré-gestação
logo nos primeiros dias no pós-parto. Então é bom que quando você vai ali ajustando as doses de insulina durante a gestação, que você tenha salvo qual que é a dose do pré-gestação, para você não ficar perdidinho lá, né? Nível A de evidência, repetindo, porque o capítulo repete isso toda hora. Plano contraceptivo deve ser discutido e implementado com todas as mulheres que engravidaram o quanto antes no pós-parto. E para as mulheres com diabetes gestacional, também antes do parto a gente deve ter, gente, a recomendação clara. E isso é um nível B de evidência. Realizar o screening nas mulheres com histórico de diabetes gestacional 4 a 12 semanas após o parto. Já deixa, gente. Nas últimas consultas aí, durante o período gestacional, já deixa a orientação clara, explica os riscos para a paciente, deixe o pedido de exame e deixe preferencialmente a consulta já agendada, né? Para que ela tenha essa recordação, para que o pós-parto e aquela loucurada não tome conta da vida das nossas mulheres com diabetes gestacional e elas deixem para lá e voltem anos depois já com diabetes manifesto. Então é importante que a gente tome conta, né, disso aí. Todas as mulheres com diabetes gestacional e com fatores de risco, nível A de evidência, devem ter recomendações claras sobre mudança de estilo de vida, sobre alcance do peso saudável e, se necessário, sobre o uso de medicações para o tratamento do sobrepeso, da obesidade ou até da metformina no caso do pré-diabetes. Então é muito importante essa recomendação. A triagem, mesmo se nas primeiras triagens os exames estiverem normais, a gente já sabe que o aumento do risco ao longo da vida de ter diabetes tipo 2 para uma mulher com diabetes gestacional é grande e aumenta progressivamente. Então, mesmo se a primeira triagem for normal, as mulheres devem ser rastreadas a cada 1 a 3 anos, e isso é um nível B de evidência. Nível E de evidência, mulheres com histórico, né, de diabetes gestacional precisam fazer um rastreamento importante no próximo desejo, no próximo planejamento para a gestação e receber os cuidados e identificar precocemente uma hiperglicemia para prevenir malformações congênitas no período aí, né, da embriogênese. E nível E de evidência também que o cuidado pós-parto deve incluir avaliação psicossocial e apoio ao autocuidado no diabetes, principalmente para aquelas mulheres que precisarão manter um tratamento para o diabetes, né? Especialmente aí as pacientes com diabetes tipo 1 e as tipo 2, que precisarão durante um tempo ou de adequação de dieta e exercício ou de manutenção da insulina até que os medicamentos orais sejam liberados em caso de amamentação. Para as mulheres com diabetes pré-existente, a sensibilidade, tirou a placenta, a sensibilidade à insulina aumentam. Tem trabalhos mostrando aqui, ó, que no pós-parto imediato, essa redução pode ser até de 34 a 50% nos primeiros dias aí, horas do pós-parto nessa dose de insulina. A gente sabe que é isso mesmo que acontece. Muitas vezes as mulheres conseguem se manter 1, 2 dias com insulina basal e correções. É um período bem diferente aí do pós-parto. Em 1 a 2 semanas, essa necessidade ela fica mais equilibrada e é justamente o momento que a gente fala para as pacientes, né,
por mais difícil que esteja, é a hora de prestar muita atenção, porque está com o bebê no colo e uma hipoglicemia não é, né, uma coisa esperada e nem desejada, principalmente para as que estão em uso de insulina. A gente também lembra que orientações sobre a amamentação, elas precisam ser dadas com muita clareza, principalmente para as usuárias de insulina, porque pode aumentar sim o risco de hipoglicemia e, portanto, a aferição glicêmica precisa ser realizada de forma correta, principalmente quando você está ali, né, com o bebê no colo. A lactação deve ser incentivada com esta ressalva do risco de hipoglicemia durante a noite, dos ajustes que podem ser necessários em caso de amamentação, ajustes de basais, acompanhar de perto essas mulheres, principalmente na transição de amamentação para a introdução alimentar na criança. Então, todos esses cuidados, eles fazem parte da nossa rotina educacional, tanto para as mulheres com diabetes que engravidam, quanto para as nossas mulheres que já chegam com o diagnóstico do diabetes gestacional. E esse foi o nosso capítulo 15 das diretrizes da Associação Americana de Diabetes. Então é isso, pessoal.